Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Mori do Instituto Nacional Vida Limpa e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a função paterna e o comportamento delinquente, principalmente do jovem adolescente do sexo masculino. E o motivo de eu estar gravando um conteúdo e trazendo à tona um vídeo tão específico dele, ele é exclusivamente pelo fato de que, ao longo dos últimos anos trabalhando com dependência química nas clínicas de recuperação ao qual eu atuei, nós podemos notar um aumento significativo de dependentes químicos jovens, adolescentes do sexo masculino, mas não só no que tange à dependência química, mas também ao comportamento delinquente, ou seja, eles não eram apenas dependentes químicos, eles também tinham um grau de delinquência muito grande. E 85% desses jovens, foi um levantamento que eu e os profissionais fizemos, 85% desses jovens, eles tinham a ausência paterna dentro de casa. E eu não digo apenas em caráter físico, a presença do pai, mas também a ausência paterna em caráter emocional, ou seja, o pai estava dentro de casa, mas mesmo assim ele era ausente. A figura do adolescente, ela vai se consolidar através da passagem da identidade xenomórfica para a identidade ideomórfica. O que significa isso? A identidade xenomórfica, ela é a identidade que o adolescente desenvolve através da semelhança, ou seja, ao modelo, e geralmente esse modelo, essa semelhança, é quem é mais próximo dele, e para o homem, geralmente, é o pai. Então ela vai se consolidar através da passagem dessa identidade para a identidade identitária. O que significa isso? É aquela pessoa ao qual o adolescente observa através de comportamento, ou seja, ele já sai de dentro de casa, ele começa a conviver na sociedade e as pessoas ao qual ele observa, ao qual ele vai mais se identificar, ele começa como se fosse copiar aquele comportamento e desenvolve muitas vezes aquele comportamento através daquilo que ele observa, daquilo que ele enxerga, daquilo que ele vê. E nesta passagem da identidade xenomórfica para a identidade identitária, ele basicamente vai enfrentar 4 conflitos. O primeiro conflito desses é a utilização do corpo erótico. Então, nesse momento, o adolescente, ele ainda não sabe o que fazer com o corpo erótico dele, então ele tem medo, ele tem vergonha, muitas vezes gera culpa no adolescente, isso seja homem ou mulher. Então ele ainda tem muita dificuldade em saber como lidar com o corpo dele. E a necessidade de experimentação desse corpo erótico, até mesmo em razão do libido, desperta a curiosidade, e muitas vezes com a curiosidade vem o medo, a vergonha e a culpa. Então é um conflito que ele vai ter que superar. Além desse conflito, tem o amor que prevalece dos pais para o amor ao par sexual. Então ele vai ter essa passagem do amor que ele tem aos pais ao par sexual. Isso também é um conflito enorme que muitos adolescentes eles acabam vivenciando. O terceiro conflito é a construção da identidade. Essa construção da identidade, da construção identitária, na verdade, o que significa? É o grupo ao qual ele pertence. Então ele começa a conviver na sociedade. A partir desse momento, ele vai se assemelhar a algumas pessoas através da personalidade, através de características desse grupo, como se fosse uma comunidade, um bando. Então o adolescente ele faz parte de um grupo e ainda cabe a ele definir qual é o papel dele dentro desse grupo. Então esse também é um conflito ao qual ele vai ter que se superar. Nós temos também um quarto conflito que o adolescente vai passar, que é o problema da morte, é o problema existencial. A partir do momento que o adolescente vai avançando na idade, ele começa a trazer à existência essa questão da morte, isso gera medo, gera angústia, porque é o medo do desconhecido, algo que ele ainda sabe muito pouco. E como que ele supera geralmente esse medo que a gente pôde observar e também todas as pesquisas que nós fizemos trazem? É através de uma imortalidade simbólica. Sabe aquele negócio que o jovem vive como se nunca fosse morrer, parece que não vai ter amanhã, o mundo não vai acabar nunca, então, através dessa identidade, dessa imortalidade simbólica, ele consegue muitas vezes superar essa crise existencial. Depois de superadas essas 4 fases, a adolescência ainda se divide, depois de superados esses conflitos, a adolescência ainda se divide em algumas fases. A primeira delas é a instalação da adolescência. Na instalação da adolescência, há um aumento quantitativo da força instintiva do adolescente. Após esse aumento da força instintiva do adolescente, nós podemos notar que uma outra fase que o adolescente vai vivenciar nesse processo, a primeira adolescência propriamente dita,
é onde um amigo vem fazer concorrência com os pais. E a maioria dos adolescentes hoje em dia, hoje em dia não, na verdade, acho que sempre, né? Sempre tem aquele adolescente que tem um amigo que faz concorrência com os pais. Depois disso vem a adolescência estabelecida, é aquela descoberta de um primeiro amor, aquele primeiro amor que também vem fazer concorrência não somente com os pais, mas com os amigos. Depois disso, nós temos uma quarta fase que o adolescente vai passar, que é o fim da adolescência. Ou seja, o fim da adolescência é onde o adolescente ele já está se estabelecendo na sociedade, é quem ele é, quais são as características da personalidade dele, onde ele está se situando no meio em que ele vive, principalmente na sociedade. E depois vem a quinta e última fase que o adolescente passa, que é o quê? A pós-adolescência. A pós-adolescência ela é quem é o adolescente em si. É a fase onde ele sai da adolescência para a fase adulta, é quem ele é, qual é a personalidade dele, o que ele representa, quem ele realmente é. Então, em todas essas fases e também nos conflitos do qual eu mencionei anteriormente, a figura paterna, principalmente para o homem, ela é fundamental, ela é de fundamental importância. Porque qualquer ausência dessa figura na vida do adolescente pode representar qualquer grau de desvio referente à vida desse adolescente, seja na adolescência ou seja no mundo adulto. Então, quando o pai não é presente, seja na figura física ou numa parte emocional, isso pode representar qualquer forma de desvio de personalidade desse adolescente. E esse desvio, ele pode desencadear as dependências, ele pode desencadear distúrbios alimentares, agressividade, ele pode desencadear uma série de comportamentos que ele vai suprir essa ausência através desses comportamentos. E esses comportamentos ele desenvolve como uma rebeldia, e não só rebeldia do que ele tem internamente, mas também é muito do comportamento que ele vê na rua, porque nessa ausência, ele vai suprir essa ausência com aquilo que ele vê e é um mecanismo de defesa para esse adolescente. Os jovens adolescentes, eles têm uma dificuldade enorme ainda de prever, de se antever, de se precaver de qualquer movimento que ele possa fazer. Então, como ele ainda tem dificuldade de prever quais são as consequências de qualquer ato dele, como um mecanismo de defesa, ele acaba agindo sem sequer mensurar quais serão as consequências. E esse agir é mais um mecanismo de defesa pela incapacidade dele ainda de poder prever quais são as consequências de todos os movimentos ou de todos os problemas que possam acontecer diante de cada atitude que ele toma. E isso expõe, infelizmente, eles a inúmeros riscos, como por exemplo delinquência, como por exemplo desenvolvimento de diversos tipos de dependência. E isso ocorre porque ele ainda não consegue prever esses movimentos, então ele age quase que por impulso. E o impulso é um dos vídeos que inclusive nós vamos falar na sequência, nas próximas sequências dos nossos vídeos. Esses impulsos, eles não estão somente limitados na maneira do adolescente agir como mecanismo de defesa, eles também se estendem a todos os outros momentos de crise, seja crise familiar, seja no momento de fuga de casa, fuga da escola ou em qualquer outro tipo de comportamento e distúrbio que o adolescente possa ter, ele sempre age por impulso. Então, quando ele foge de casa, ele foge da escola, ou quando ele tem qualquer outro distúrbio e ele age por impulso. E esse impulso é um mecanismo de defesa pela incapacidade que ele ainda tem de realmente se prevenir desses problemas. Muito disso está ligado a quê? A ausência paterna. Isso mesmo, a ausência paterna, seja em caráter físico ou em caráter emocional. Todos esses impulsos, esse comportamento e a ausência do pai, muitas vezes ela representa, o pai ele representa necessariamente a atribuição de limites para aquele adolescente, a autoridade, a imposição de responsabilidades, e quando não tem a figura paterna, muitas vezes ele vai buscar isso através de outros recursos. Então essa ausência realmente causa grande impacto emocional na vida do jovem, onde muitas vezes ele acaba desenvolvendo também as dependências e além das dependências ele acaba muitas vezes desenvolvendo também essa questão da delinquência. Então, meu recado fica aos pais: estejam sempre muito presentes na vida dos seus filhos, sempre busquem orientar, sempre busquem dar bons conselhos, e conselho bom é aquele que a gente dá através de exemplos. Então, seja participativo na vida dos seus filhos.
Vá por mim, eles vão te agradecer e você vai me agradecer no futuro. Então é isso, no próximo vídeo eu vou abordar com vocês um assunto sobre impulsividade, que também está ligado a esse vídeo. Então é isso, pessoal, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.